Poderão até dizer que o seu chamado é inválido, mas as pessoas para as quais você foi escolhida reconhecerão a validade do seu chamado. Aleluia! Bom dia, mulheres do quarto de guerra. Este é o dia que o Senhor Deus nos fez, preparou para nós. E eu quero agradecer e honrar a Deus pela sua vida, por você estar aqui, por você desejar se deleitar na palavra de Deus e ouvir aquilo que o Senhor tem a ministrar sobre o seu coração. Glória a Deus, porque você perseverou. Glória a Deus, porque você ama o Senhor. Glória a Deus, porque apesar das dificuldades você não parou. Eu quero te lembrar que chegou o tempo de você viver o seu chamado. Sim. O peixe e pássaro, eles vivem cada um em seu lugar. Eles respiram e funcionam de forma perfeita no seu habitat natural. Agora, se nós retirarmos o peixe e o pássaro desse habitat, com certeza o resultado disso será a morte. Ambos vão ficar sem ar, ambos vão ficar sem fôlego. Entende? Quando estamos fora do lugar onde Deus te chamou para viver, você pode morrer. Está fora do lugar que Deus tem como chamado de Deus para você é um lugar de perigo. Assim foi com Jonas, que porque desobedeceu a voz de Deus, sofreu um grande perigo no meio de uma tempestade em um barco em alto mar. Mesmo em meio àquela tempestade foi jogado para o mar, quase pronto a morrer, porque estava fora do seu propósito. David Wilkerson fala uma frase que nos abençoa muito e ele diz o seguinte: não culpe Deus por não ouvir suas orações, se você não está ouvindo o chamado dele para ser obediente. É necessário, para a gente entender o chamado do Senhor, a gente compreender que nós somos filhos de Deus, destinados à glória e chamados para fazer grandes coisas em seu nome. Não desperdice sua vida em passatempos, esportes, outras atividades que sejam recreativas. Não jogue fora os preciosos momentos da sua vida em entretenimentos, filmes, videogames. Embora eu sei que algumas dessas coisas possam ter um valor, um lugar na nossa vida, mas que este lugar seja um pequeno lugar. Devemos ter cuidado para não dar atenção indevida às atividades temporais e infrutíferas. Não desperdice a sua vida. Empregue o tempo da sua juventude, da sua família, do seu desenvolvimento, para que você possa crescer no seu caráter e em habilidades necessárias para que você possa ser uma serva útil para o reino de Deus. A Bíblia diz em 1 Coríntios 1:26, irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões do mundo, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento. Não somos chamados para sermos aceitos, somos chamados para glorificar a Deus. Efésios 1:18 diz: oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Efésios 4:1 diz: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Eu sei que na jornada do seu chamado, não pense que você vai começar e as pessoas vão te aplaudir, te apoiar. Nem todos reconhecerão a sua porção, mas o que te dá legitimidade é o céu. Nem todos reconhecerão o seu chamado, mas as pessoas para as quais você foi chamada validarão a sua mensagem. Nem todos irão te dar a validação que você deseja,
mas nada pode te parar se Deus já selou e confirmou o teu chamado. Eu tenho aprendido, de verdade, a depender da validação do Senhor, apenas dele, apenas os olhos dele, porque se tenho ele, esse é o meu respaldo, o meu alicerce, o meu motor, a minha força para prosseguir. E no meio do caminho, os testemunhos daqueles que olharam para você e se inspiraram vão chegar. Pessoas que receberam cura e transformação através do seu sim ao chamado de Deus, esses testemunhos também vão chegar. Pessoas que foram reposicionadas, fortalecidas e encorajadas através da sua porção. Sim, esses testemunhos também vão chegar. Porque a palavra de Deus jamais volta vazia, mas ela cumpre o seu propósito. Não duvide do seu chamado porque alguém não te reconheceu. Não duvide da unção que você carrega porque alguém invalidou. Não duvide da visão que Deus te deu, pois eles não estavam lá quando Deus te mostrou. Não duvide das promessas de Deus porque alguém disse que era impossível, porque essas pessoas ainda comerão do fruto de sua obediência. No reino de Deus, o que não é visto é mais valioso do que aquilo que é visto. No reino de Deus, há mais valor no que ninguém vê do que aquilo que todo mundo vê. As pessoas aplaudem o que elas veem, o Senhor aplaude o que ninguém vê. A prova que estamos no caminho certo é quando somos subestimados pelas pessoas. Sim, existe uma tentação gigantesca de fazermos as coisas para sermos vistos, notados. Há uma tentação em nós de termos um bom desempenho, uma boa performance. Porque a gente sabe que no fundo da alma é bom que as pessoas reconheçam o nosso potencial. É gostoso que elas vejam o nosso trabalho, nossa dedicação. Mas se você tem uma necessidade muito grande de ser reconhecida pelos homens, você corre um grande risco de ser impedida que seja vista por Deus. Mateus 6,1 diz: tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Muito cuidado para você não fazer muitas coisas que você acha importante e justo, mas simplesmente para você ser visto, ser observada. Não existe sensação pior do que se sentir invisível, quando sua vida parece que não vale, quando parece que para os outros a sua vida tanto faz como tanto fez. Você tem dado o seu melhor, você tem suado a camisa, mas você não tem sido vista, nem celebrada. Seu nome não é citado, mesmo você se desdobrando, fazendo mais que tudo que você pode. Isso é frustrante, quando não se recebe nada. E aí, se eu não abro os meus olhos para ouvir o que a palavra está me ensinando a respeito daquilo que importa, do porquê eu vivo, do porquê eu existo, eu corro um risco de querer ultrapassar as linhas do propósito de Deus. Exatamente para me sujeitar a qualquer coisa, simplesmente para ser notado pelas pessoas. Então, me sujeito a ser humilhada. Eu me sujeito a qualquer coisa, simplesmente pela necessidade frenética de ser vista, de ser observada, de ser notada, citada, abraçada, reconhecida pelas pessoas. É sobre isso que Jesus está falando. Ei, o mundo celebra o que se vê, mas vocês não são desse mundo, vocês não são daqui. Nós somos cidadãos de outro reino. Quando você faz algo em segredo, fica tranquilo, porque o seu Pai vê você e Ele vai recompensar você, Ele vai te retribuir. Então eu quero liberar uma palavra. Se você tem enfrentado dentro da sua alma uma fase de desvalorização, de autopiedade, se sentindo invisível, desprezada, porque simplesmente você faz, e toda retribuição não é nada, ou é indiferença, ou é desprezo, ou é ingratidão, eu quero te dizer que você pode não estar sendo visto pelos homens, mas o Pai que você tem, Ele te vê. Porque o mundo confunde visibilidade com importância. Quanto mais visível, mais importante. Quanto mais aparente, mais importância eu tenho. Mas o reino de Deus não é assim. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial.
Se nós nos movermos para termos uma vida aqui e nossa única plateia seja as pessoas, estamos errados. Agora, se nos movermos nessa terra e a nossa única plateia for Deus, se os valores que nós almejamos forem eternos e não de acordo com a validação externa, aplausos, reconhecimentos, todos nós vamos entender o significado, que é: o meu Pai me viu. Eu estou em paz porque o meu Pai viu. Os meus sacrifícios, meu Pai viu. Ninguém te viu, mas o seu Pai te viu. Amém? É tempo de você viver o seu chamado. É tempo de romper com as desculpas. É tempo de renascer. É tempo de ser resposta para as mudanças que você deseja. É tempo de ser voz que reproduz o que vem do coração de Deus. Não é você que tem um chamado, mas é o chamado que tem você. Por isso que talento você até pode enterrar, mas o chamado não. Você pode fugir como Jonas, se esconder como Elias, ficar esquecido como Moisés, se sentir incapaz como Jeremias, se sentir pequeno como Gideão, se sentir impuro como Isaías. Mas te digo uma coisa: o seu chamado sempre será maior do que a sua maior desculpa. O seu chamado será maior do que a sua maior incapacidade. Porque não é sobre você, suas condições, seu estado, suas habilidades. É tudo sobre Ele. O seu chamado fará você viver além de si mesmo. O seu chamado te fará um instrumento que tocará o mundo com a sua vida e sua história. Receba de Deus, porque chegou a sua hora. Deus te abençoe. Um feliz Natal. Seja canal de Deus nesse Natal. Que o fluir do Espírito flua através de você nesse dia tão especial. Receba o meu abraço. Obrigada por ter caminhado comigo até aqui. Estamos juntas, conectadas por um mesmo propósito. Deus te abençoe.